Vamos falar sobre a força fraternal. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. O tema é a força fraternal, tendo também como fundo, como compartilhamos pela manhã, a fraternidade. Qual o poder de influência da irmandade? É isso que nós vamos compartilhar aqui. Então, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, texto que nós inclusive citamos pela manhã, diz: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Tem outra tradução que vai dizer: é pior que o infiel, é pior do que o ímpio, negou a fé, e por aí vai. Mas a tradução NVI aqui traz com clareza o que nós estamos compartilhando aqui. Se alguém cuida de seus parentes, ele está fazendo o que Deus espera dele. É o normal, cuidar das pessoas que ama, não é? Agora, se vamos cuidar da nossa família, também é normal. Agora, não cuidar, e aí quando falamos da família, aqui a família, plena família de Deus, nós estamos sendo pior do que o ímpio. Pode sentar, nós vamos falar sobre a força fraternal, ou seja, a força da irmandade, do relacionamento de irmãos, a força da igreja, a força da família. Que força é essa? Primeiro, nós precisamos definir que força é essa. Meu irmão, minha irmã, nenhuma força é nossa. Em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus fala claramente que a força, ela é o próprio Espírito Santo, é a virtude, é o poder, vem dele. Mas nós não temos condição de fazer nada. Jesus deixou claramente: sem mim nada vocês podem fazer. Toda a nossa força, ela é o Senhor, não é? Então, o que diz Atos 1:8? Mas recebereis poder. Nós podemos falar aqui o poder fraternal, né? Nós receberemos poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então sereis minhas testemunhas, ou seja, a irmandade na terra, a irmandade em todos os lugares, o reino de Deus, porque a irmandade, a igreja é o reino de Deus. O reino de Deus não são coisas, o reino de Deus são as pessoas. Uma vez que nós somos o reino de Deus, nós somos a irmandade. Nós temos relação fraterna, somos irmãos no Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, a força da irmandade é o Espírito Santo, é o Senhor. Nós precisamos dele. Então, para que possamos realmente fazer acontecer alguma coisa no reino de Deus, nós precisamos buscar nos nutrir desta força. E como é que nós, além de buscar, porque isso é o natural para o Filho de Deus, e a palavra de Deus nos adverte: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês buscarem de todo o vosso coração. E nós precisamos buscar o Senhor todo o tempo, em todo lugar. Lutar contra o nosso ego, como compartilhamos aqui pela manhã, o nosso eu, para que tenhamos esta, vamos dizer assim, certificação desta busca qualificada que realmente vá se concretizar em nossa vida, num encontro maravilhoso, permanente com o Senhor todo o tempo. É essa a nossa busca diária, por meio do nosso devocional, nosso tempo que nós chamamos de TSD, nosso tempo sozinho com Deus, naquele momento que nós nos damos ao Senhor. Sabe por quê? Nós precisamos sempre, como compartilhamos pela manhã, esse engajamento, essa redescoberta da vida em Deus toda manhã. Como diz as Escrituras, a alegria, ela vem pela manhã, ou seja, durante o nosso dia. A alegria é fruto do Espírito Santo, está lá em Gálatas capítulo 5, verso 22. À medida que nos relacionamos com Ele, nós nos revigoramos, somos reanimados na nossa fé, e isso advém da nossa busca e é da concretização desta relação, dessa comunhão todos os dias. Agora, para que nós precisamos da força fraternal, ou seja, do investimento, ou até mesmo a palavra poderia ser trocada de investimento para investidura
por assim dizer, a investidura do Espírito Santo em nossa vida para com o nosso relacionamento com os irmãos. Porque, querido, primeira responsabilidade que nós temos, e eu quero compartilhar aqui com você esta noite sobre a questão da força fraternal, e essa palavra é aquela que nós vamos comunicar com os nossos irmãos nos GAVITs durante a semana. Nós temos por responsabilidade exemplificar o nosso Deus. Essa expressão, exemplificar o nosso Deus, ou seja, manifestar em nossa vida o exemplo da vida de Deus em nós, do viver do Espírito Santo em nós. Olha o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 32. É nossa responsabilidade, isso. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Veja bem, a nossa relação com as pessoas exige esse comportamento em 3 frentes. A primeira delas é manifestar a bondade, que é atributo de Deus, um atributo comunicável. Se nós podemos ser bondosos com as pessoas, é porque Deus comunicou esse atributo dele em nossa vida. A presença de Deus em nós faz com que a bondade dele seja transmitida às pessoas. Por isso que é chamado de atributo comunicável de Deus. Aqueles que moldam a nossa vida ao estilo divino. É como que as características da descendência de filhos se manifestassem em nós. Ou seja, o que Deus é, passa a acontecer em nós. Por isso que eu falo aqui de exemplificar o nosso Deus. Uma vida de exemplo. Mas a expressão exemplificar quer dizer que não é uma ação inconsciente. Ela é uma decisão e é intencional. Nós trabalhamos em nosso dia, em nossos relacionamentos, na nossa vida diária, intencionalmente para que Cristo seja visto, realizado em nós. Isso é muito importante, não é? É lógico que à medida que nós vamos caminhando mais com o Senhor, nós vamos vivendo mais intensamente o relacionamento divino, o ser filho de Deus é uma situação que se manifesta naturalmente em nossos relacionamentos, embora seja uma ação divina, ou seja, do sobrenatural se impondo sobre o natural. Mas o Filho de Deus tem que ter consciência, repito, exemplificar o nosso Deus. Consciência é um trato intencional. Deus precisa ser visto, manifesto em sua vida. Nosso linguajar, nosso vocabulário, nossa vestimenta. Embora não somos radicais com relação a usos e costumes, não é? Como outros, não pode cortar cabelo, não pode usar calça, não pode jogar futebol, não pode isso, não pode aquilo. Nós não temos isso. O Espírito Santo é que fala com você. Mas temos que ter uma consciência que nós, como filhos de Deus, estamos aqui exemplificando o Senhor, ou seja, somos o exemplo do céu na terra. Nosso vocabulário não precisa ser o vocabulário do igrejês, como alguns até forçam em fazer, né? Varão, varoa, já inventaram até varinca, não sei mais o que, né? Tem gente que fala tanto a linguagem do igrejês que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e foi falando tanta coisa que nem eu mesmo consegui entender. É um dialeto da igreja, principalmente, né? Aqueles do meio pentecostal gostam muito dessa linguagem. Nós somos os discípulos de Jesus. Agora, a palavra que sai da boca de Deus, essa sim tem que ser a nossa linguagem, porque nós transmitimos exatamente aquilo que o nosso coração está repleto. Nós precisamos nos encher do Senhor,
da sua palavra, para que a nossa boca, para que o nosso vocabulário, aquilo que nós compartilhamos, seja exatamente o que Deus falaria em meu lugar, em seu lugar. É a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, a forma como também tocamos, abraçamos, nos movemos, não é? Até o andar. Há uma expressão muito séria nas escrituras, por exemplo, do andar da Jezabel, né? Tem uma tradução da Bíblia que fala que ela andava cascavelando. Sabe o que é cascavelando, né? Se insinuando sensualmente para atrair o olhar maligno de homens. E ela também de forma maligna fazia isso. Hoje, essa sensualidade não está ligada apenas à mulher, mas homens também. Então nós precisamos nos comportar como igreja do Senhor, para que o Senhor seja engrandecido por meio da nossa vida e da nossa postura. Em todos os aspectos, queridos. No trato, nos compromissos. Quando falamos sim é sim, não importa quais são as circunstâncias que irão divergir ou convergir para que venhamos mudar a opinião. Mas a palavra de Deus nos adverte no livro dos Provérbios, Salomão falando a respeito disso, que o Filho de Deus, mesmo que venha a ser, lhe acontecer, lhe se apresentar dano, ele não muda a palavra. Isso é muito importante. Portanto, a força da relação entre irmãos, ela está ligada neste exemplo de filhos de Deus. É lógico, queridos, que nós não somos perfeitos, e eu acho maravilhoso disso, é que o Senhor sabe que nós, a igreja, nós os seus filhos, não somos perfeitos. Perfeito é Ele. Jesus inclusive advertiu, bom é Ele, não sou bom, bom é um só, mas nós nos moldamos a Ele, para que o exemplo dele possa ser realizado em nós. O pecado, as nossas fragilidades, os momentos intempestivos em nossas relações, elas são simplesmente passageiras, não podem ser costumeiras, não podem estar impregnadas em nós. A santidade é sim a nossa marca de vida no Senhor. Inclusive é uma advertência do apóstolo Pedro, sede santos, porque o Senhor vosso Deus também é santo. É a marca dele, um atributo do Senhor. Outra ação responsável no reino de Deus, que faz com que a irmandade se fortaleça, que nós estamos chamando aqui nessa noite do tema a força fraternal. A igreja ela se torna mais influente, influenciadora à vida das pessoas, moldadora, né? E hoje a profissão que mais tem dado dinheiro no mundo, você sabe que é o tal do influencer. Hoje influencers, né? Tem influencer em tudo quanto é lugar. É o que tem dado mais dinheiro. Inventaram isso. Ganha dinheiro só porque está dando opiniões acerca das coisas. Nós não damos opiniões, nós vivemos o exemplo de Deus. Aleluia. Esse é o maior, a igreja é a maior influenciadora da terra. Ai do mundo das pessoas se a igreja não estivesse na terra. Os mais caridosos são a igreja do Senhor, os discípulos do Senhor. Os que mais influenciam na ética e na moral e nos bons costumes é a igreja de Deus. Há um levante enorme contra a igreja, os chamando de conservadores, de retrógrados do passado, porque a igreja influencia positivamente a sociedade, para que nós tenhamos uma família sólida, um povo que realmente está averso à imoralidade. A igreja é a marca de Deus na face da terra, é o reino de Deus na terra. Então, além de exemplificar o nosso Deus, nós precisamos encorajar aqueles que nós amamos. O encorajamento dos amados, dos que são importantes para nós. Nós chamamos aqui do nosso círculo de afinidade. Mesmo que ainda não tenham ou não conheçam ainda profundamente o Senhor, nosso poder de influenciadores no amor precisa os alcançar. E olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, texto que nós lemos pela manhã,
versos 24 e 25, que eu vou considerar uma outra parte deste texto, que diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A parte desse versículo, desses dois versículos mais conhecida é: não deixe de reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Pela manhã eu salientei: procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vão se aproximando o dia. Nós precisamos de encorajamento. Agora é a primeira parte do verso 24: e consideremo-nos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Nós precisamos nos focar uns nos outros, não para ver os erros, não para salientar as fragilidades, mas para trabalhar em incentivar a vida de amor e o cuidado, porque incentivar ao amor e às boas obras é amor e cuidado. É por isso que nós temos aqui uma vertente de mensagens durante este ano e durante o ano passado, que se encaminhou para este 2020 e 2021. Agora então, sob a égide daquele que está assentado sobre o trono: eis que faço novas todas as coisas. O foco no amor e cuidado. A igreja do Senhor deste tempo agora é a igreja que manifesta Deus em sua vivência normal e serve Deus às pessoas que estão necessitadas. Nós não só servimos kit de alimentação, nós não só servimos uma mão estendida, nós não só servimos atenção, nós não servimos apenas oração, mas nós servimos aquilo que importa e que pode transformar: Jesus para as pessoas. E servir Jesus exige uma responsabilidade com o exemplo e com uma vida de encorajamento. Nada pode nos fazer recuar. E o Espírito do Senhor tem trago a nós sempre esta palavra de incentivo: aquele que lança a mão do arado, cuide, não olhe para trás. Vamos continuar. Pode parecer que não está dando certo, pode parecer que as coisas estão fluindo de outra forma, mas se é a palavra de Deus que está dizendo, se é o Senhor que está determinando, nós sabemos de uma coisa: Romanos 8,37, nós somos mais do que vencedores. Em um tempo difícil como esse, onde a igreja está sendo balançada, e por esses dias um pastor me disse: olha, Robson, e a pastora Jonadá, que também a mesma coisa confirmou, nós estamos em uma época em que a escolha do Senhor está se concretizando. Aqueles que são realmente do Senhor são os que vão permanecer, são aqueles que não vão retroceder, são aqueles que continuarão a encorajar, continuarão sendo encorajados, a palavra é continuarão, estarão firmes, inabaláveis na rocha que é Cristo Jesus. Mas também nesse tempo de balanço das realidades espirituais, é um tempo de oportunidades, porque muitos são os que estão procurando, muitos são os necessitados da mensagem salvadora. E chegou a hora, como Jesus mesmo falou para a mulher samaritana lá no poço de Jacó: a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versos 23 e 24. Esta é a hora, não é outra senão esta. É o tempo que o Senhor nos oportunizou para viver e encorajar outras pessoas. O nosso trabalho é de fazer com que as pessoas sejam realmente motivadas no Senhor para avançar. Irmãos, preste aqui atenção numa coisa. O Senhor me falou muito nessa semana,
Ele disse para mim assim, porque eu estava muito abatido com as questões financeiras que vêm se abatendo sobre a igreja. Cada dia mais, menos pessoas sendo dizimistas. Cada dia mais, menos ofertas entrando. E o Senhor falou comigo assim: olha, eu não preciso do dinheiro das pessoas. Eu preciso das pessoas que têm fidelidade no coração. Eu falei: Senhor, amém. O recurso está menor, Senhor. Como vamos continuar a pagar as contas? Como vamos continuar a pagar ar-condicionado para os irmãos, luz, energia, internet de qualidade, porque aqueles que estão no online exigem isso. Quando começa o travamento, as mensagens começam a chegar aos montes. Está ruim, não é? Nós precisamos avançar, trocar para mais capacidade de upload, isso é mais caro, mais equipamento. Como iremos fazer, Senhor? Não preciso do recurso das pessoas, eu preciso dos discípulos que são fiéis. Então qual é o meu papel? O Senhor falou comigo: incentivar os fiéis. Você continue sendo fiel, não negocie a sua fidelidade, permaneça fiel, pois aquele que é o Senhor garantidor da nossa fidelidade continua sendo fiel conosco. Uma coisa maravilhosa que eu entendo sobre a fidelidade nessa questão de nós incentivarmos é que o que é fiel não olha a quantidade, ele olha a fidelidade. Não importa se é muito, ele é fiel. Não importa se é pouco, ele é fiel. Mas o interessante é que o Senhor prova a nossa fidelidade conosco, né? Ele permite essa aprovação, é quando nós começamos a regredir para menos. Aí é a hora, se nós confiamos no Senhor ou se confiamos no recurso que Ele permite nós que venhamos a ter. Quando as coisas diminuem, nós muitas vezes somos tentados a lançar a mão naquilo que é de Deus. Mas o fiel não. O fiel sabe que é apenas um lapso de tempo. As coisas podem parecer ruins agora, mas aquele que é o Senhor, Ele permanece fiel. Aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte para Ele. Ele permanece fiel. Um dia alguém vem me perguntar, compartilhar comigo: pastor, e quem está recebendo auxílio emergencial? A pessoa já está tão ruim, auxílio emergencial, ele vai ainda entregar dízimo de auxílio emergencial? Eu falei: não. Mas como assim? Ele não vai entregar o dízimo do auxílio emergencial? Não. Ele nunca entrega dízimo do auxílio emergencial. Você não entrega dízimo do seu salário. Você não entrega dízimo do seu ganho, do seu lucro. Você entrega o que é do Senhor. Entenda isso, irmão. Se não fosse o Senhor agindo para o recurso chegar nas suas mãos, não chegaria. Nós temos que mudar o foco de como nós olhamos as coisas. Você não precisa de auxílio emergencial, você precisa do Senhor que traz o teu sustento. E aí o que Ele vai usar? Se é salário, se é lucro, se é dividendo, se é auxílio emergencial, o que for, isso não é o que importa para Ele. O que importa para nós é a nossa provisão, e a provisão, ela só vem de Deus. Então você precisa ser fiel sobre a sua provisão. A questão é uma questão de foco, de entendimento das coisas. O microempresário, o empreendedor, ele vai receber de seu lucro. Aquele que trabalha de serviço vai receber do seu serviço, e é fiel a isso que faz com que ele continue a ser nutrido, suprida pelo Senhor. E nós precisamos ensinar isso na nossa célula, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, não é? A cada mesada que alguns de vocês têm condição de dar aos seus filhos, precisam ensiná-los que precisam dizimar daquilo que recebem, pois é um sustento, é uma provisão divina. Uma vez um pai me perguntou: mas pastor, eu entrego meu dízimo fielmente ao Senhor e dou uma parte para o meu filho, para ajudar a aprender a administrar. Ele precisa dizimar já que eu já dizimei? Eu falei: não, mas se você quer ensinar fidelidade a seu filho, você deve incentivá-lo a dizimar. Ele está sob sua responsabilidade, mas
ensina a criança no caminho que deve andar, pois até quando envelhecer não se desviará dele. É a hora. Se você está dando recurso para ele, para aprender a administrar, a primeira coisa que você precisa ensiná-lo na sua vida é aprender a ser fiel sobre o seu sustento, sobre aquilo que ele ganha. Sabe, queridos, é uma questão de sabedoria. Mas isso tudo, nós só vamos acertando os nossos passos quando nós temos incentivadores, quando nós temos doutrinadores, quando nós temos realmente cuidadores, pessoas capazes de nos engajar para também cuidar. Por isso nós precisamos trabalhar por engajar a todos para também cuidar. É o terceiro ponto desta palavra de hoje, a força fraternal. Treinamento constante, doutrinamento, desde as nossas crianças, nossos filhos. Por isso que o Senhor Jesus advertiu, não cerceie as crianças a virem a mim, não as impeças, deixai as crianças vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. E nós, queridos, estamos aí trabalhando, a igreja de portas abertas, nós estamos mandando também estudos online pelo nosso site, também pelo nosso canal do YouTube, para ajudar você em sua célula amada a engajar o seu filho, não é? A igreja está de portas abertas com o IBV Kids para ensinar, e em todo o tempo, nas células, na célula Mother, no nosso trabalho no templo, com uma nutrição de cuidado, com doutrinamento e treinamento por formação e informação, a igreja tem dado. Nós precisamos lançar a mão disso e nos ajudar. Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Coríntios, Paulo falando da igreja de Corinto, capítulo 13, verso 11, sem mais irmãos, finalzinho da epístola, sem mais irmãos, despeço-me de vocês. Agora, olha aqui, que coisa fantástica. Procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz. E o Deus de amor e paz estará com vocês. E aí eu quero destacar cada uma destas exortações do apóstolo Paulo. Primeiro, ele diz: procurem aperfeiçoarem-se. Ou seja, nós precisamos procurar amadurecer em Deus, crescer na graça e também no conhecimento. Todas as vezes que tivermos oportunidade, amados, de doutrinamento, de aprendizado, nós precisamos buscar. Eu incentivo a você a assistir os vídeos que a igreja tem no canal, as mensagens anteriores. Quanta palavra importante para a sua vida. Você pode inclusive fazer isso em seu TSD. Nós temos palavras aí de 25, 30 minutos que vão ajudá-lo. Mensagem correlata com a visão que nós estamos trabalhando. Não é? Às vezes nós escutamos tanta coisa externa, tanta coisa que não ensina nada. Mas nós temos uma palavra de Deus para a sua vida, correlato com aquilo que nós estamos vivendo, com a igreja do Senhor, ministrações assim poderosas do treinamento de liderança avançado que nós temos. Quanta palavra maravilhosa nos cultos da vitória que estão no YouTube, disponíveis para você. Aperfeiçoamento, leitura de livros que nós temos indicados, discipulado, o devocional, exortação mútua, que é o cuidado na palavra. Onde nós fazemos isso? No Giavite. Podemos também trocar isso no nosso discipulado com os irmãos em acompanhamento, mesmo que seja pela via online. E agora, aqui Paulo fala uma coisa: tenham um só pensamento e vivam em paz. Isso aqui é importantíssimo, uma só visão, um só foco. Você sabe o que nós temos que pensar, meu irmão e minha irmã? Em nenhuma outra coisa a não ser nas coisas do céu. Paulo fala à igreja de Filipos: pensem nas coisas que são do alto, nas coisas do céu, não nas que são da terra. Nosso foco é lá. Sabe, nós temos uma preocupação enorme, e muito disso ocupa a nossa trajetória diária. Como vai ser o meu amanhã?
né? Muita gente preocupada como vai ser a velhice, como vai ser a minha aposentadoria, aonde é que eu vou morar, como que eu vou me sustentar. E nós passamos quase que a nossa vida todinha preocupando com o amanhã, esquecendo de viver o hoje. E o viver o hoje é pregar a palavra de Deus, viver exemplificando o Senhor e abençoando as pessoas. Para finalizar a mensagem dessa noite, eu quero que você abra comigo Romanos, capítulo 12, o verso 10. Essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, especialmente o capítulo 12, tem palavra extraordinária. Mas também o verso 10 fala sobre esse cuidado, sobre a força fraternal. Diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos, ou mais do que a vocês. Vamos colocar de pé, irmãos. Nós precisamos honrar os filhos de Deus, amar, viver como igreja. Igreja é fraternidade, igreja é irmandade. Não há possibilidade de reino de Deus e irmandade sem relacionamento pessoal, sem valorização das pessoas. Mas isso só acontece quando nós temos Deus, o Senhor, real, vívido, em nós. Então feche seus olhos, por gentileza, põe a mão à altura do seu peito, se a palavra falou com você essa noite, para que nós possamos orar. Senhor Jesus, obrigado por falar-nos, nos alcançar com esta verdade, Senhor, tão singular. Somos a tua família, cuidamos uns dos outros, investimos, engajados no amor e cuidado, para que, Senhor, a tua vida seja exemplificada em nós. Nos ajuda a nos dedicar, como diz aqui Romanos 10, com amor fraternal, ou seja, com o amor familiar, o amor de família que o Senhor nos nutre. Ó Deus, nos ajuda nisso. Todas as pessoas, essa seja a nossa visão, esse seja o nosso foco. Todas as pessoas são muito importantes. Valeu o teu sacrifício lá na cruz, cada uma delas. Obrigado, Senhor, por falar conosco, por nos enriquecer profundamente ainda mais e nos amadurecer no entendimento da tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos. Amém. Que o Senhor multiplique essa palavra na sua vida, no nome de Jesus.